Hoje eu ia assistir, eu ia ver o vídeo eu achava meio que... Então, gente, hoje eu ia... Tá, hoje eu ia ver o vídeo do vídeo que eu não vou dizer o que que é pra ninguém ficar esperando, mas eu ia ver um outro vídeo de 1 hora hoje, mas eu decidi não porque eu vi que não vai dar tempo de ver isso o vídeo. Então, eu coloquei 2 vídeos do Kaique pra ver essa semana. Eu ia ver os dois um dia só, mas eu só dividi porque eu tô com preguiça de procurar outro vídeo. Mas, então, a gente vai ver 2 vídeos do Kaique. Primeiro, a gente vai ver hoje o Isso Fez Pokémon Se Destruir. E eu quero saber o que que é, vambora. Em muito pouco tempo, mas enfim. Eu acho que tá claro. Pera aí que eu fiquei, ok? Pois é, terceiro vídeo de Pokémon que eu tô fazendo em muito pouco tempo, mas Inclusive, qual que é o outro vídeo que eu salvei pra ver aqui? Ah, o outro vídeo não é de Pokémon que eu vi, que eu separei. É o completar 100% do jogo, tá? enfim. Eu acho que tá claro que alguém aqui vem jogando bastante Pokémon Será? Não sei. Não, acho que não, acho que não. ultimamente. Enfim, por curiosidade, eu resolvi jogar os jogos mais antigos e clássicos da franquia, sendo mais específico, os da segunda geração. E sendo mais específico ainda, Pokémon Silver. Sim, esse Melhor Pokémon. que é praticamente em preto e branco. Enfim, e tendo jogado bastante Pokémon na minha vida, principalmente os mais recentes da quinta, sétima geração, jogar um jogo tão Tá antigo muito baixo pra assim mal. foi no mínimo diferente. Não só por Sim. causa das questões óbvias, é claro, mas sim por causa de quão diferente os jogos mais antigos são se a gente comparar com os jogos mais novos de Pokémon. E eu falo de uma questão mais estrutural e do Sério. core do jogo mesmo. Enfim, nesse Eu já ia falar dos gráficos assim, pô, se comparar o antigo com o novo é óbvio que tem diferença, mas não. aqui eu queria falar sobre a grande mudança que Pokémon teve durante os anos. Pra ser mais Uhum. específico, uma mudança só que aconteceu na terceira geração. Como isso talvez tenha sido algo que destruiu a franquia, mas enfim. E É, batalha dupla. Tô brincando, eu gosto. antes de tudo, sim, eu sei muito bem que há, sei lá, 2 vídeos atrás eu falei sobre Pokémon nunca mudar e a fórmula ser a mesma tecnicamente. E eu não tô errado aqui. Você privou o vídeo do Nuzlocke? Não sei, você privou? Ah, não, tá aqui ainda, não sei. Realmente, a fórmula mesmo nunca mudou, mas enfim, teve Uhum. essa pequena exceção e eu vou Essa exceção. vídeo e com certeza vocês vão entender melhor. E começando do começo, a gente tem que entender essa principal fórmula da venda dos jogos de Pokémon, que são Sim. as famosas duas versões, que inclusive eu já fiz um vídeo inteiro só explicando isso, só avisando aqui. E todo esse modelo de venda consiste em ter duas versões do mesmo jogo. Nas épocas mais antigas de Pokémon, ela funcionava de uma forma bem simples, pra ser sincero, tendo duas versões que tinham somente alguns Pokémons exclusivos. E por Sim. mais que isso fosse simples, era bem efetivo na época. Porque querendo ou não, você teria que trocar os Pokémons com seus amigos, que ainda era algo principal de Pokémon. E talvez muito mais importante do que propriamente se tornar um mestre Pokémon e derrotar todos os ginásios, É. 4 e enfim. Você já deve É porque se você for parar pra pensar bem, isso ajuda tanto no ponto de que, tipo assim, na época, no caso, né? Isso ajudava, essa escolha de fazer 2 jogos diferentes ajudava tanto na venda de jogos diferentes, né? Quanto na venda de Game Boys, porque não era só tipo, você jogava os 2 jogos e aí se você capturasse todos eles, você podia só trocar com você mesmo e botar na... Não, pra você trocar você precisava do Nick Cave, você precisava de mais um Game Boy. Então, tipo assim, ou você conhecer alguém que tinha um Game Boy ou você comprar um Game Boy novo. E isso ajudava nas vendas do Game. O Pokémon conseguiu fazer esse negócio pra ajudar nas vendas dos jogos e do Game Boy mesmo. devem saber disso. Algo muito importante pra gente entender toda essa mudança de Pokémon é ver o que é preciso pra completar o Pokédex das suas gerações, já que, né, agora que tinha Mol e etc. E começando do começo, na primeira geração, o Pokémon Red e Blue, é simples, você tem que pegar todos os Pokémons da sua versão, mais os outros 11 da outra versão, e também os Starters que você vai ter que trocar. Sim. Isso independente de ser Red ou Blue. E no final disso tudo, você consegue todos os 150 Pokémons, mas ainda assim, se você for um nerd, você sabe que não são 150, mas sim 151 por causa Sim. e esse daí você não consegue
consegue capturar dentro do jogo. Você tem que fazer o glitchzinho do Mew lá e tal, que você consegue ele level 1, inclusive você pode fazer um outro glitch nesse glitch aí, fazer ele evoluir pro level 100 em menos de 3 minutos. Por mais que tenha, Eu sou nerd, desculpa. um zilhão de lendas urbanas sobre isso. A única forma legal de se obter o Mew é voltando no tempo pro Japão e indo em um evento da Nintendo pra conseguir ele, mas eu acho que você não vai conseguir isso. E Infelizmente, eu odeio essa parada dos eventos de Pokémon, porque teve vários Pokémons que, tipo, eles colocavam exclusivo pra eventos. Tipo, eu lembro que no... Eu lembro que na terceira geração também teve isso de que teve vários Pokémons lendários que você precisava de tickets pra poder ir com o navio até a ilha deles e capturar eles, né? E esses tickets eles ficavam travados no jogo e eram liberados só em eventos. Eles liberavam, te davam um ticket, o evento do ticket lá, você ia pro barco e ia lá capturar ele. E é bem chatinho justamente pelo fator replay da parada de que, como não tem mais os eventos pra você conseguir, não tem como você conseguir sem glitch. Então ok, é só um pouquinho. ou sem algum código. Hits pra pegar ele, e isso não é um grande problema. Até porque, porra, um Pokémon, e eu acho que com o jogo mesmo, só os 150 meio que já basta. Sim. E ok, definitivamente isso tudo vai ser uma tarefa trabalhosa, mas não é impossível pegar todos os Pokémons. E praticamente essa mesma coisa se aplica à segunda geração, Pokémon Gold, Silver e Crystal. Só que dessa vez você vai ter que pegar todos os Pokémon 356. e trocar com seu... Não, eu confundi com o 386, que é o da terceira geração. O da segunda geração é 200 e... Não. É 220, eu acho, alguma coisa assim. Os amigos, os 10 Pokémons exclusivos e os iniciais. E também tem o Celebi, que é praticamente a mesma coisa do Mew, e o Mew propriamente, que são outros dois Pokémon de evento. Que ou você viaja no tempo, ou você usa cheats. De resto, você consegue literalmente acessar canto inteiro no fim do jogo, então isso tudo não vai ser lá um grande problema, principalmente pensando na Pokédex de canto. Enfim, apesar dos pesares, não é uma tarefa impossível, o que requer tanto trabalho assim. Claro, são 151 mais 101, eu acho, Pokémon de Johto. Isso 151, então dá 252? vai ser um trabalho árduo, muito provavelmente você vai ficar tipo umas 20 horas jogando Pokémon, talvez isso beire a insanidade, mas enfim, não é nada que seja impossível de se fazer. E teoricamente a gente pode seguir pra terceira geração, e é justamente nessa geração onde Pokémon mudou muito, seja pra pior ou seja pra melhor, mas mudou. Essa terceira geração sendo Pokémon Ruby, Safira e mais pra frente Emerald. E o mais engraçado é que Pokémon Ruby e Safira realmente são jogos diferentes e dão mais sentido a existirem duas versões do mesmo jogo. Antes era só uma mudança mínima, alguns Pokémons e o lendário que você vai capturar primeiro. Mas agora os jogos realmente eram diferentes, com histórias que se diferiam, tendo dois times de vilões completamente diferentes, isso se entrelaçando muito com o Pokémon lendário da sua versão. E até por causa disso, muitas localidades mudaram, tendo uma versão que realmente se baseia na lore e no lendário de cada jogo. Tendo lugares em Pokémon Ruby que não são alagados, porque o Grindon quer extinguir o mar ou algo assim, e lugares em Pokémon Safira que não são lagados? Ah tá, alagados até. são inundados porque o Kyogre quer tornar tudo mar. Cara, essa lore desses lendários é muito boa, vai tomar no cu. E essas mudanças foram obviamente muito bem-vindas à franquia no geral. Muito disso porque essa geração foi praticamente refeita do zero, já que ela saiu pro Game Boy Advance e os primeiros jogos eram no mínimo meio quebrados de certa forma. E com isso a gente chega no problema de toda essa questão. Qual? Que isso chegando na questão de que o Game Boy Advance é um console muito, mas muito mais avançado do que os primeiros Game Boys, obviamente. Isso praticamente mudou toda a compatibilidade dos novos jogos, fazendo assim ser impossível de trocar Pokémons de, por exemplo, o Silver com Pokémons de Saphire. Isso não parece ser algo tão ruim assim se você olha de longe, mas isso se torna um problema gigantesco, principalmente quando a gente se lembra de toda a questão de completar a Pokédex inteira e do temos que pegar todos. E, só por curiosidade, essa mudança foi tão grande que Game Freak sabia que era praticamente impossível pegar todos os Pokémons, e com isso eles tiraram a frase Gora Catch 'em All das capas de Pokémon Ruby e Pokémon Safira. E outra adição gigantesca que Pokémon teve foi a adição da terceira versão, sendo a Emerald, que adicionava um lendário a mais, e a continuação
continuação da história de Pokémon Rubi e Safira. Sim. Foi esse jogo que realmente colocou a terceira versão dos jogos de Pokémon, que, querendo ou não, colocou mais um problema em toda a questão do Pokédex. Qual? Você tendo que ter mais um jogo Ah, pra sim. pegar praticamente um lendário. E tendo isso em mente, a gente pode ver que o iceberg disso é gigantesco, porque isso trouxe um estrago imenso pra toda a antiga forma de Pokémon, já que dessa vez, pra você completar a Pokédex, você não precisaria de um jogo e, sei lá, um amigo que tem um outro jogo, Sim. algo do tipo, mas sim, você precisaria de 5 jogos praticamente. Ah, teve isso, né, velho? Putz. Inclusive, tem até um sitezinho aqui, ó. Eu acho que eu já mostrei alguma vez aqui no canal, mas aqui era. Lyra made a website. I made a website, isso aqui. Lyra made a website é o canal do YouTube. Mas tem esse canalzinho aqui que é muito bom pra traquear as coisas que você precisa fazer pra completar a Pokédex. Que aqui, ó, Pokédex Tracker. E aqui tem todos os Pokémons que você consegue capturar e tal. Quantas boxes você precisa, no caso 13 boxes pra conseguir. Aí se você clica nele pra mostrar aqui, ó. Capturei esses aqui e coisa assim, né? E tem até, cadê aqui? Cat Locations, tem as localizações pra capturar. Aí tipo você aqui, Fire Red, Pokémon Mansion. Aí te mostra o que você pode capturar ele, o level que você captura eles. É muito completinho. É muito completinho isso aqui. Informações, todos eles aqui, de onde é que captura, o nível de evolução. É muito bom. É muito bom esse site aqui. Se você quiser capturar todos os Pokémon da Pokédex, se quiser algum lugar pra poder se basear pra saber onde é que você vai conseguir qualquer coisa, é uma boa conseguir isso aqui. É uma boa usar isso aqui, é uma boa. Qual é que é o nome do site? I made a website. Basicamente isso aqui, ó. É só você procurar. É só você escrever aí, i-made-a.website. É só isso. Contando que você iria conseguir trocar com as versões opostas. Senão, você teria que adicionar mais 2 jogos aí, praticamente. E não acaba por aí, porque isso se estende até demais, tendo Pokémons que, por causa da troca ser impossibilitada com as gerações mais antigas, você tem que ou trocar ou pegar esses Pokémons em outros jogos de outro console. Então, sim, você teria que ter outro console para completar a Pokédex propriamente. Isso tudo praticamente matou toda a questão de Gotta Catch 'em All e mudou muito a forma de como Pokémon era jogado e como Pokémon era conhecido. Isso também acontecendo, obviamente, pelo grande sucesso de Pokémon, por essa expansão, se tornando não só um jogo em si, mas sim uma franquia gigantesca. E tem um vídeo de um gringo que, esse vídeo aqui é meio... Laira, olha só, exatamente de que eu falei. Onde ele fala que os Pokémons antigos eram a franquia Pokémon baseada na geração, e depois da geração 3 era diferente, eram os jogos baseados em toda a franquia e orbitando ela, não o contrário, né? E por mais que isso tenha sido feito completamente pelo dinheiro, até porque ninguém aqui é otário, pelo menos ainda tinha uns traços do que esses jogos realmente estavam tentando fazer e que eles queriam colocar algo interessante com a forma de Pokémon. Tendo 2 jogos que realmente eram distintos e uma terceira versão que adicionava ao jogo base. O problema mesmo foi que isso não durou muito e logo mais na 4ª geração essas mudanças foram praticamente revestidas, sendo agora praticamente só o lendário sendo a única coisa que difere. Enfim, depois disso Pokémon nunca mais foi o mesmo dos jogos antigos e realmente se tornou uma franquia de verdade, entre aspas, sendo cada vez maior e mais complexa e deixando toda essa simplicidade que, pasmem, não é algo ruim, pra trás. Esses jogos da terceira geração meio que fundaram como os jogos de Pokémon iriam se seguir ali pra frente. E nesse mesmo molde a franquia ficou. Acabou que depois de tudo isso, Pokémon nunca mais teve uma grande atualização na sua fórmula ou algo do tipo, pelo menos não nesse escopo. Eu também não consegui lembrar se teve, não. Mas é isso, gente. É isso. Cadê o negócio aqui? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui do Kaique. Vai ter outro agora que eu vou gravar agora. Se eu tiver paciência, ele vai sair. Pra procurar outro vídeo pra ver, ele vai sair hoje. O vídeo do Kaique, né? Se não, vai sair amanhã. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tchau, tchau, tchau.